Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai para mais um resumo do Monday Night Raw. Dessa vez do Monday Night Raw do dia 5 de janeiro de 2026. O primeiro Monday Night Raw do ano e o primeiro show de aniversário na Netflix. Então se você quiser saber tudo o que aconteceu nesse show, e olha que teve bastante coisa acontecendo, assista esse vídeo do começo ao fim porque eu tenho certeza que você vai querer saber tudo o que aconteceu. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, em especial, senta o dedo no like e se inscreve no canal. Porque se você dá o seu like, você indica para o algoritmo do YouTube que o vídeo é legal e faz ele divulgar a gente para mais pessoas. E se você se inscreve, você nos ajuda a chegar na nossa meta de 10 mil inscritos antes do Royal Rumble, beleza? Então vem com a gente para mais um resumo do Monday Night Raw, dessa vez Monday Night Raw do dia 5 de janeiro de 2026. E nós vamos começar, né? Nós começamos o show com a luta direto pelo título de duplas femininas entre Rhea Ripley e Io Sky e as campeãs Kabuki Warriors. E assim, o que eu posso dizer para vocês é que o resultado da luta não foi surpreendente, tá? Porque muita gente já imaginava que a Rhea Ripley e a Io Sky iriam vencer esta luta, tá? A gente falava desde o começo da semana, né, antes de começar o show, que algum título iria trocar de mãos nesse show, tá? Esse show que teve uma temática de Stranger Things, por isso que ali o logo naquela barra ali tá diferente, né? E, assim, muita gente já sabia que algum título iria trocar de mãos e falava que seria a grande possibilidade seria esse título aqui. As Kabuki Warriors trouxeram, assim, uma grande resistência durante a luta, elas lutaram muito bem, aliás, a luta inteira foi muito boa, tá? Só que, no final das contas, as Kabuki Warriors não conseguiram resistir ao poderio ofensivo da Io Sky e da Rhea Ripley, tá? E a luta, ela foi uma luta muito boa, ela teve 17 minutos de luta e no final das contas a Rhea Ripley e a Io Sky venceram e se tornaram realmente novas campeãs depois de uma sequência em que a Rhea Ripley aplicou o Riptide e a Io Sky mandou um Suicide Dive para fora do ringue. Com a vitória da Rhea e da Io, essa rivalidade com as Kabuki Warriors parece que vai ser encostada, tá? Eu acho que não tem mais muito espaço para as Kabuki Warriors na divisão de duplas, tá? Elas foram, assim, elas tiveram um title rank fraco, essa é que é a verdade. Elas perderam mais do que ganharam. Nessa rivalidade contra a Rhea Ripley e a Sky, apenas uma luta que elas venceram foi uma luta que a Asuka venceu da Rhea Ripley roubado. Mas, assim, todo mundo esperava que essa vitória fosse acontecer e esse título fosse ser conquistado. Porque a Rhea Ripley, ela é a face da companhia e a Io Sky é a melhor lutadora do mundo hoje em dia. Então, você junta as duas lutadoras, não tem por que não dar o título para elas. Eu não sei se isso aqui é de longo prazo, tá? Eu vou comentar sobre isso no Sincerão da galera. Então coloque aqui nos comentários se vocês curtiram ou não curtiram esse título. Eu tenho certeza que vocês vão dizer que a Rhea Ripley é forçada. Mas eu vou esclarecer assim, por que que eu acho que esse título não é de longo prazo no Sincerão da galera. O que eu posso dizer é que foi uma luta de 17 minutos que eu vou dar 3 estrelas e 3 quartos, 3 estrelas e 75. Foi uma belíssima luta e vale a pena conferir. Se você não teve ainda a chance de assistir o Monday Night Raw, assista. Depois disso, nós tivemos o Gunther vindo para o ringue, né? Ele encontrou o Adam Pearce nos bastidores, o Adam Pearce foi dar um conselho para ele, falando para ele ser respeitoso no ringue, porque tem um monte de gente nos bastidores encarando ele, não sei o quê. E aí o Gunther veio pro ringue e tal, e ele abre a camisa falando que o John Cena bateu como uma menininha, né? E aí ele veio pro ringue, foi falar e aí o AJ Styles apareceu no ringue. O AJ Styles apareceu no ringue. E aí o Gunther, ele foi meio que trocar, né? Foi como se o AJ Styles fosse falar alguma coisa na cara do Gunther. E sempre que o AJ Styles tentava falar, o Gunther interrompia ele. Sempre falando a mesma coisa. Que ele havia feito o John Cena bater que nem uma menininha,
né, não deixando o AJ Styles falar, e eventualmente o AJ Styles se irritou. Quando o Gunther falou assim, você vai fazer o quê? O AJ Styles fez isso, mandou um tapão na cara do Gunther, e aí ficou encarando ele. E aí o AJ Styles chegou e falou, e aí, Gunther, o que você vai fazer a respeito do tapa na cara? E o Gunther não fez nada, tá? O Gunther não fez nada, aí o pessoal vai reclamar e tudo mais, mas isso serviu para setar uma rivalidade que vai culminar na semana que vem em Düsseldorf, na Alemanha. Show vai ser às 4 horas da tarde, horário de Brasília. Nós vamos fazer as nossas lives CLT a partir das 9 horas da noite. A mesma coisa vai acontecer no SmackDown dessa semana, sexta-feira, live CLT, 9 horas da noite aqui. O que é live CLT, André? Live CLT é quando a gente faz uma live com o show gravado, né, para poder ter a reação legítima minha, registrada aqui para vocês. E quem é seletista, ou seja, quem trabalha durante a semana, vai ter a oportunidade de assistir o show e reagir ao show comigo. Tá? Então é isso que é a live CLT, é uma live com o show, a gente vê o show gravado. Essa luta, então, Gunther e AJ Styles foi marcada pelo Adam Pearce para a semana que vem, tá? No Monday Night Raw em Düsseldorf. Vamos ver como é que vai ser essa luta aí. A gente tava achando que o Gunther ia aposentar o AJ Styles também. Vamos ver como é que vai ser essa luta aí. Uma outra coisa que eu queria ressaltar, essa imagem mostra bem, o set do Monday Night Raw tava todo decorado com coisas relacionadas a Stranger Things. E eu confesso que eu nunca tinha assistido Stranger Things. Muita gente no chat falou pra eu começar a assistir. No final das contas eu me rendi e ontem, depois de eu ter visto o Monday Night Raw, eu tava meio insone, né? Eu resolvi abrir, já assisti o primeiro episódio de Stranger Things, eu posso dizer que realmente é bem intrigante. Já começou me deixando interessado. E eu tô fugindo dos spoilers com relação ao final do show, porque eu tô querendo acompanhar a série, né? Enfim, o AJ Styles e o Gunther vão se enfrentar aí semana que vem. A segunda luta da noite foi a luta entre a Becky Lynch e a Maxine Dupri. A Becky Lynch aparentemente com uma vestimenta que remete à nova série que ela vai participar, Starfleet, que é do universo do Star Trek, né? E a Becky Lynch veio para enfrentar a Maxine Dupri pelo campeonato intercontinental feminino. E aí, cara, aqui foi uma luta interessante e eu diria que foi melhor do que a luta que elas fizeram quando a Maxine ganhou o título, tá? A Maxine, a história da luta foi basicamente a Maxine tentando o tempo todo catar a perna da Becky Lynch para fazer o ankle lock, e a Becky sempre escapando. Aí a Becky tenta aplicar um golpe, a Maxine inverte e cata a perna da Becky, né? A Becky tentou uma handle slam, a Maxine escapou. A Becky tentou o desarmer, a Maxine escapou, e sempre catando o pé da Becky Lynch para poder fazer o ankle lock e tentar fazer a Becky Lynch bater. Mas no final da luta, a Becky Lynch ela acabou pegando, aproveitando um momento que a Maxine deitou no ringue para poder fazer o ankle lock, e aí ela se jogou para trás e se segurou na corda. Ao se jogar para trás, ela acabou encostando os ombros da Maxine no ringue, e aí fez o pinfall. O juiz não viu, bateu 1, 2, 3, e com isso o título trocou de mãos. Vitória de Becky Lynch, nova campeã intercontinental. Então, segundo título que troca de mãos no mesmo show. Isso é raríssimo de acontecer. Um show semanal de 2 títulos trocados de mãos. Às vezes um título troca de mãos num show semanal. 2 vezes no mesmo show é muito, muito raro, tá? Então, Becky Lynch, nova campeã intercontinental, o que prova que, na verdade, a vitória da Maxine deve ter sido, sei lá, porque, sei lá, um prêmio pelo trabalho dela ali com a American a Alpha Academy, ou então, sei lá, teve gente que falou na gringa que foi para que a Maxine pudesse estar com o cinturão no seu casamento, teria sido um presente de casamento. Cara, sei lá. Eu sei que a Becky Lynch com esse título é melhor, porque ela pode usar esse espaço no roster
para elevar outras lutadoras. Tá? Eu não acho que ela elevou a Maxine, acho que no caso da Maxine foi um presente, mas ela já elevou a Lyra Valkyria no passado, e ela pode elevar alguma lutadora vindo da NXT. Não vai ser a Jordynne Grace, porque a Jordynne Grace já foi confirmada como sendo um membro do SmackDown. Foi confirmado durante o fim de semana pela Fightful Select. Então pode ser que tenha mais gente subindo aí. Tem gente comentando que Blake Monroe pode estar subindo para o main roster. E ainda temos outras pessoas, né? Ainda temos Soruka que pode subir. Ainda temos a Feral Influence que pode subir. Eu já disse várias vezes que a JC Jane é uma pessoa perfeita para segurar um dos campeonatos secundários, né? Então, vamos ver como é que vão fazer, como é que a WWE vai fazer aí com essa galera que tá vindo da NXT para dar uma renovada aí no show. Enfim, Becky Lynch, nova campeã intercontinental, uma luta de 9 minutos que eu vou dar 3 estrelas e um quarto, 3 estrelas e 25. Eu acho que foi uma boa luta, mas deveu um pouquinho em alguns momentos, a luta começou meio lenta, tal. Então é importante que a gente diga isso. Depois disso, a gente teve uma situação interessante com a Stephanie Vaquer, tá? A Stephanie Vaquer, ela estava vindo pelos bastidores em um dado momento do show e ela estava com uma bota ortopédica na sua perna esquerda, tá? No seu tornozelo esquerdo. E ela estava vindo para o ringue mancando, tá? Seria referente ao ataque que ela sofreu na semana passada, da Raquel Rodrigues. E aí ela foi fazer uma entrevista com a Jackie Redmond no ringue. Basicamente, ela disse o seguinte: olha, eu agradeço a todos vocês que me acompanham nesse sonho e tudo mais. Eu estou com essa contusão. Essa contusão não vai me impedir de continuar defendendo o título. Durante a entrevista, passou a impressão que a Stephanie ia dropar o título, tá? Ela tava meio triste, não sei o que. A gente ficou olhando assim. Eu fiquei olhando durante a live e falei, cara, ela vai dropar o título, não é possível. Mas não aconteceu, tá? Ela não dropou o título. E aí, a WWE me quebrando com as imagens fora de ordem. Ela acabou não dropando o título. E aí, depois disso, a Raquel Rodrigues veio por trás e estraçalhou a Stephanie Vaquer. E atacou muito a perna dela, justamente a perna com a bota ortopédica. E chegou a pegar uma cadeira para quebrar de vez o tornozelo da Stephanie, mas aí acabaram impedindo o uso, né? O Adam Pearce entrou no ringue e arrancou a cadeira das mãos da Raquel Rodrigues. Depois a Raquel continuou atacando a Stephanie nos bastidores. A Stephanie ela estava vindo sendo carregada pelos oficiais nos bastidores. A Raquel veio, atacou ainda mais a Stephanie Vaquer. Eu não sei aonde que isso tá sendo levado. Não me parece ser uma contusão legítima, me parece ser kayfabe. Pelo simples fato de que quando a lesão é legítima, a WWE nunca faz esse tipo de história da pessoa atacar a área legitimamente machucada do adversário. Vou dar um exemplo. Quando o Seth Rollins machucou o ombro e rompeu o manguito rotator no Crown Jewel, quando ele foi retirado de televisão uma semana depois pelo Bron Breakker, o Bron Breakker deu um spear e o Bronson Reed deu um tsunami. Nenhum dos dois atacou o manguito rotator do Seth Rollins. Tá? Eles preservaram o manguito rotator. Por quê? Para não piorar a lesão. Então, acho que se essa lesão fosse legítima, a Raquel Rodrigues não atacaria a perna da Stephanie Vaquer, como ela fez. Ela provavelmente daria um terra na bomba, atacaria o pescoço, alguma coisa assim. Mas a área machucada, a área lesionada seria preservada. Tá? Então, por conta disso que eu acho que isso aqui é kayfabe. Então, eu acho que a Stephanie não vai dropar o título. Acho que a única coisa que faria ela dropar o título seria se ela tivesse que ficar um tempo fora, tivesse pedido licença para a WWE, alguma coisa assim. Mas não tem nenhuma notícia na gringa em relação a isso, então vamos manter a tranquilidade que La Primeira vai continuar aí com o título. Depois disso, nós tivemos a terceira luta da noite. A terceira luta da noite foi uma luta entre Lara Valkyria e Liv Morgan. E foi uma lutinha boa, uma lutinha de televisão legal para poder mostrar a Liv Morgan de novo nos rings lutando, né? Acho que foi a primeira luta dela desde que ela voltou, sinceramente. E foi uma luta boa, tá? Mas ela teve um final meio abrupto, né? Ela teve um final meio rápido. Pareceu que a luta cortaram um pedaço dela.
sabe? Às vezes a gente fica com a sensação que cortaram um pedaço da luta. Eu não sei se foi questão de tempo, se falaram no ringue para elas agilizarem. Apenas o fato é que a Liv Morgan ela acabou ganhando a luta da Lara Valkyria depois de uma confusão, um salseiro do lado de fora do ringue entre a Roxane Perez e a Bayley, né? A Roxane Perez atacou a Bayley surtou, pegou uma cadeira, saiu correndo atrás da Raquel Rodrigues, meio como a Tatum Paxley com a serra elétrica na NXT. Aliás, tem live da NXT hoje, hein? Fica ligado com a gente aqui 10 horas da noite. Hoje tem New Year's Evil, tem Obafemi lutando contra o Leon Slater, tem Jacy Jane lutando contra a Kendall Gray. Hoje o show da NXT vai ser bom. E aí, o que aconteceu foi que a Lara Valkyria botou a cara pra fora do ringue pra poder acompanhar a situação. E aí a Liv Morgan veio e aplicou o Oblivion nela, fazendo o pinfall pra 3, tá? Foi uma boa luta, uma luta de 9 minutos, mas que eu não vou dar tanta nota. Esse aqui é o ataque, ó, tá vendo? Aí é o momento que a Roxane ataca a Bayley e a Bayley surta, né? E aí, nessa confusão toda, a Liv Morgan acaba roubando, aplicando o Oblivion. Não é que ela rouba, né? Ela se aproveita da distração da Lara Valkyria e aplica o Oblivion na Lyra para 3. É uma luta de 9 minutos que eu vou dar 3 estrelas, tá? Eu acho que não é o máximo que eu posso dar. Realmente pareceu meio amputada a luta. Tiveram alguns momentos que a luta foi meio esquisita. Então acho que 3 estrelas tá bom. E por fim, a gente teve o Main Event, né? O Main Event é a luta entre Bron Breakker e CM Punk pelo campeonato mundial peso pesado. Antes da gente comentar sobre essa luta, vamos falar sobre algumas outras coisas que aconteceram durante o show. Vocês viram ali uma imagem rapidinho dos Usos, né? Os Usos eles vieram e fizeram uma promo na plateia falando sobre como eles são os campeões de duplas, novos campeões de duplas. Cabe de notar que o Jey Uso conseguiu botear a promo dele quando ele falou que eles eram os campeões da WWE. Eles não são os campeões da WWE, são os campeões mundiais de duplas. Os campeões de duplas da WWE são os campeões do SmackDown. E aí eles basicamente falaram que eles estavam ali para defender o título contra qualquer dupla que aparecesse. Eles não se importavam com isso. Eles iriam encarar quem aparecesse. Também teve um segmento que a Ivy Nile interrompeu o Adam Pearce nos bastidores pedindo uma luta pelo campeonato intercontinental, falando, olha, não interessa quem venceu o título, eu quero enfrentar a campeã intercontinental. E o Adam Pearce chegou e falou, olha, vamos esperar para ver e tudo mais. E aí a Ivy Nile falou, eu não vou pro final da fila e tudo mais. E também tivemos uma promo básica, essa promo básica dos Usos como campeões de duplas. E também tivemos uma notícia legal. Durante o intervalo do show, o Adam Pearce ele assinou o contrato com Devon Evans, né? Então Devon Evans é um novo membro do Monday Night Raw. Devon sobe da NXT para o Monday Night Raw. Então com isso a gente já tem, olha a quantidade de gente que já está confirmada no main roster. Nós já temos Devon Evans vindo da NXT, confirmado no main roster. Temos Trick Williams confirmado vindo para o main roster, para o SmackDown. Temos Jordynne Grace, que apareceu no SmackDown e foi confirmada por notícias como vindo para o SmackDown. E ainda temos Sol Ruka, que apareceu em segmento de bastidores conversando com o General Manager. E nós tivemos aí várias... estamos tendo já há 2 semanas, né, já é o 4º show seguido, eles mostram uma vinheta do Obafemi. Então, esses 5... parecem com certeza serem talentos que vão subir do main roster da NXT para o main roster. Além disso, nós tivemos aquele segmento no show de Natal que teve o Joe Hendry, né, fazendo aquele concerto. Então o Joe Hendry é uma possibilidade. E saiu, durante o chat, o pessoal estava comentando que saiu uma notícia de que a Blake Monroe pode estar subindo também para o main roster. Então, são pelo menos 7 talentos da NXT subindo. E eu ainda aposto que o Fatal Influence inteiro sobe para o main roster. Então, seriam 10 talentos aí subindo para o main roster. E aí a gente vai ter que aguardar para ver como é que a WWE vai lidar com isso, como é que ela vai lidar com o fato que tem muita gente que está subindo, que tem título na NXT. Vamos ver que bicho que vai dar. Bom, vamos então para a luta Bron Breakker e CM Punk. E a história da luta foi a seguinte.
Nos bastidores, a Jack Redman fez uma promo com o CM Punk perguntando o que ele achava da situação de que o pessoal tava falando que se ele tomasse um Spear, ele iria ser derrotado. Aí foi engraçado porque o Punk ele deu um fumble né? Ele botou a promo dele e falou assim: ah, porque o pessoal fala que vai ser 1, 2, 3 Spear, né? E aí depois ele fala: não, peraí, é Spear e 1, 2, 3. E desculpa a minha matemática Steiner, né? Então, citando aquela promo antológica do Scott Steiner na TNA, que ele fez uma conta maluca lá. Enfim, ele disse: olha, não vai ser o Spear que vai me impedir de manter o campeonato mundial. Então, qual foi a história da luta? O Bron Breakker tentando aplicar o Spear no CM Punk e o CM Punk escapando do Spear de diversas formas. Que eu me lembro, assim, eu não revi a luta ainda, foram 3 tentativas de Spear do Bron Breakker no CM Punk. E todas essas tentativas de Spear, o CM Punk deu um jeito de escapar. Da primeira vez, ele saiu da frente do Spear e o Bron Breakker ele saiu que nem um doido, né? Pelas cordas caindo no chão. A segunda vez, o Bron Breakker acabou dando um Spear no corner, tá? No corner do ringue. E a terceira vez foi com o CM Punk dando uma joelhada nele. Mas antes disso, durante a luta, a gente viu muitas coisas legais. Por exemplo, a gente viu o Bron Breakker dando esse standing moonsault no CM Punk, uma coisa que eu não lembrava. Eu não me lembro de ter visto o Bron Breakker dando standing moonsault no main roster. Pode ser que ele tenha dado na NXT, mas eu não acompanhei muito a carreira dele na NXT. Teve esse Frankensteiner que o Bron Breakker deu no CM Punk, foi o segundo. Na primeira tentativa, o CM Punk ele se agarrou na corda e não engoliu o Frankenstein. E aí no processo, o Bron Breakker caiu muito estranho no ringue. Tá? Esse foi o primeiro de alguns bots que aconteceram durante a luta. Eu contei 3, tá? 2 deles do CM Punk, um deles do Bron Breakker, que foi esse Frankenstein, aquele cara esquisito. Tá? Mas assim, foram botezinhos que não estragaram o flow da luta, tá? Foram coisinhas mínimas, alguns detalhezinhos, né, que aconteceram. A luta ela foi se desenvolvendo até que o CM Punk ele foi aplicar ele chega a aplicar o Go to Sleep no Bron Breakker e aí o Paul Heyman sobe no apron. Pra quê? Pra chamar a atenção do Punk e chamar a Division, né? Ele chega a atacar, o CM Punk consegue dar um soco no Paul Heyman, tá? Acho que é a primeira vez que o CM Punk consegue botar as mãos no Paul Heyman e dar um soco nele. E aí a Division vem, né? E aí começam a atrapalhar. O Logan Paul toma um golpe, o Austin Theory toma um golpe, o Bronson Reed toma um golpe, mas no meio do salseiro o juiz acaba sendo distraído e toma uma pancada, né? E é aquele negócio, né? Quando o juiz toma uma pancada, um de vida capota para fora do ringue como se tivesse tomado um tiro. Nisso, o Austin Theory entrou no ringue e aplicou um stomp no CM Punk. O Bron Breakker foi fazer o pinfall, botaram o juiz dentro do ringue, e aí ele fez o pinfall 1, 2 e não. Um outro momento da luta que foi muito louco foi quando o CM Punk conseguiu aplicar o Go to Sleep no Bron Breakker e o Bron Breakker chutou, tá? Então, um golpe que é bem protegido da WWE, o Go to Sleep, o Bron Breakker chutou. E aí, né, nesse salseiro todo que estava acontecendo, né, os mascarados vieram pro ringue para ajudar o CM Punk, né? Tinha tido um segmento mais cedo em que o Rey Mysterio e o Penta conversaram, né? O Rey agradeceu o Penta por ter ajudado ele na semana passada, quando a Division atacou o Rey Mysterio. Então, meio que a gente tem uma rivalidade sendo construída aí do Rey Mysterio, do Penta e do Dragon Lee contra a Division. E eles vieram justamente para impedir que a Division continuasse atrapalhando, né? E isso acabou fazendo com que os 6 fossem para fora do ringue, para longe da arena, e aí a luta ficou só entre o Bron Breakker e o CM Punk. O Bron Breakker tentou aplicar um arm breaker aí no final da luta, ele acelerou e mandou o seu clothesline para cima do Punk, uma coisa medonha. Depois a luta continuou acelerando, ela teve uma quinta marcha, né? Depois desse salseiro todo, a luta continuou.
E aí o Bron Breakker mandou um airbreaker da terceira corda pra cima do CM Punk, a mesa implodiu, uma coisa de louco. Aí ele trouxe a carcaça do Punk pro ringue, a luta continuou. O Bron Breakker, ele foi dar o terceiro spear, o Punk bloqueou com uma joelhada, pegou o Bron Breakker nos ombros para mandar o Go to Sleep, acertou o Go to Sleep, fez o pinfall, 1, 2, 3. Com isso, vitória de CM Punk, ainda campeão mundial peso pesado. Essa luta, ela tem uma classificação bem interessante, tá? Por quê? Ela, no começo, ela foi um pouco mais lenta. A gente sabe que a WWE ela faz isso, né? Faz a luta um pouco mais lenta e depois acelera. Mas o final da luta foi muito louco, mesmo depois que a Division foi mandada para fora do ringue. A luta teve uma sequência de near falls impressionante. Foram 27 minutos de luta que passaram assim. A luta passou muito rápido. E a qualidade da luta do meio para o fim foi excepcional. Por isso eu vou dar 4 estrelas e um quarto para essa luta. 4 estrelas e 25. Foi uma belíssima luta. E, assim, muita gente no chat deu nota 5, tá? E muita gente deu nota 0 porque queria o Bron Breakker campeão, né? Aquela coisa, né? Aquela polarização. Mas, enfim, vitória do CM Punk. Uma vitória que eu acho que eleva ele ainda mais como um campeão mundial. E o Bron Breakker, cara, é aquele negócio, o pessoal falando assim, porque o Bron Breakker saiu pequenininho, não sei o quê. Eu não acho. Porque rolou até pile driver nessa luta, né? O Punk mandou um pile driver pra cima do Bron Breakker. Aliás, foi um dos spots que rolou um botezinho, porque o Punk claramente não aguentou o peso do Bron Breakker. Mas eu acho que, assim, o Bron Breakker ele engoliu muito golpe para ele conseguir perder, né? Teve muita confusão, muito salseiro, então eu acho que foi um resultado legal. O Punk se mantém como campeão, e aí a gente se pergunta o que vai acontecer com o Bron Breakker, né? Antes dessa luta, o pessoal estava achando que o Bron Breakker iria vencer aqui e o Roman Reigns iria vencer o Royal Rumble e o CM Punk iria vencer a Elimination Chamber, tá? Para que o Punk enfrentasse o Bron Breakker de novo na WrestleMania. Com esse resultado, o cenário muda e o Bron Breakker volta a se tornar um dos favoritos para vencer o Royal Rumble, tá? Para que ele possa enfrentar o CM Punk na WrestleMania. Se isso acontecer, essa luta não deve ser main event, porque é um vilão derrotando um mocinho, tá? Por mais que a WWE fale que o Bron Breakker vai ser main eventer em múltiplos WrestleManias, eu não acredito que essa luta seria um main event, seria capaz de ser um opening event. É a primeira luta do sábado. E isso abriria as portas para que o main event do sábado fosse uma luta feminina. Vamos ver se a WWE vai fazer alguma coisa nesse sentido. Eu estou mandando a previsão 3 meses antes da WrestleMania. Quando chegar lá na WrestleMania, a gente vê se eu acertei essa previsão. Vocês me falem lá, me lembrem. Né? André, você acertou a previsão, você falou lá no dia 6 de janeiro que iria acontecer isso. Vocês me lembrem porque eu não vou lembrar, tá bom? Com relação ao show, eu vou dar nota 8. Tá? Eu acho que foi um show bom. Aliás, um show muito bom, acima da média. Mas eu acho que o SmackDown foi melhor. Eu acho que o SmackDown, apesar de ter sido um show que teve 30 minutos a mais e muita gente poderia achar que isso seria ruim, acabou sendo bom e acabou trazendo um show que teve uma dinâmica melhor do que o Monday Night Raw. As lutas do Raw tiveram alguns detalhezinhos, alguns botezinhos que acabaram atrapalhando o flow das lutas, coisa que no SmackDown a gente não teve. No SmackDown a gente teve um fluir das lutas mais interessante. Mas não quer dizer que o show tenha sido ruim, o show foi bom, tá? E um show que vale a pena assistir. Se você ainda não assistiu o Monday Night Raw, eu te convido a assistir, porque vale muito a pena. Tem muita gente que fala que voltou a acompanhar a WWE ou continua acompanhando a WWE por causa do nosso canal. Então, eu estou dizendo para vocês, vai lá, assiste o Monday Night Raw que vocês vão se divertir, beleza? Muito obrigado pela audiência de vocês. Hoje à noite teremos live da NXT aqui no canal a partir das 10 horas da noite, New Year's Evil. Só tem lutão nesse show, vai ser um show que vocês não vão querer perder. Se vocês quiserem ver os novos talentos que vão subir para o main roster, assistam esse show, porque muitos deles vão estar em ação.
tá bom? E não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratone os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês. Eu conto com a sua audiência. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.